E hoje nós vamos falar de quantas mudanças cabem em um ano. Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Instagram, de segunda a sexta, no Pílulas de Espiritualidade. Hoje eu tô com a bochecha roxa, porque eu fiz uma cirurgia no dente, mas estamos sobrevivendo. E vamos lá, vamos deixar a galera entrar. E estamos no mês de agosto. E a gente daqui a pouco começa aquela fase que o ano passa rapidinho, né? Daqui a pouco, quando a gente vai ver, chegou Natal, chegou não sei o quê, e estaremos nós envolvidos com as promessas do ano novo que todo ano a gente faz, né? E é sobre esse assunto que eu queria falar com vocês. Oi, Carlinha, bom dia! Tudo jóia? Vamos deixar a turma entrar e rola uma certa ansiedade quando a gente quer mudar alguma coisa, né? A gente, decide fazer dieta e aí se pesa todo dia, né? Na esperança que aquele ponteiro baixe rapidamente os quilos que a gente demorou anos para acumular. Aí a gente tá com uma dor no joelho e a gente quer começar a malhar e no dia seguinte já não sentir mais dor, né? A gente é um bocado imediatista, né? Não? A gente quer que as mudanças aconteçam assim rapidinho, mas não é bem assim, né? As mudanças acontecem aos pouquinhos e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ei, Thaís, voltou pra mim. Bom dia, também tava com saudade. Vamos ver se agora a gente engrena numa rotina de voltar pro Pílulas, muitos acontecimentos e a gente acaba se enrolando da nossa rotina, né? Como é engraçado isso, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu volto das férias. Porque a gente tá naquela rotina direitinha, bonitinha e tal, aí a gente sai de férias, muda tudo, aí de repente a gente volta pra nossa vida normal e é difícil engrenar, né, na nossa rotina de fazer aquilo que a gente fazia todo dia, mas a gente se esforça e vamos lá. Então, o papo de hoje é quantas mudanças cabem em um ano? Por quê? Porque a gente tem que criar hábitos que nos levem à nossa mudança. Mas a gente não pode ter a ansiedade de achar que o efeito vai ser rápido, porque o efeito não é rápido. Porque as mudanças que a gente tem que fazer, elas são pequenas, elas têm que ser feitas com consistência e quando a gente faz pequenas mudanças de hábitos com consistência, aí é que a gente vê as grandes mudanças. Então, voltando ao assunto da dieta, você pode fazer um detox, um jejum, seja lá o que for, e emagrecer 4 quilos no mês, 5 quilos no mês, mas aí a pergunta é, aquilo vai ter consistência? Você vai conseguir continuar a fazer essa rotina durante um ano? E é isso, muitas vezes a gente se atrapalha, né? A gente decide que quer ler mais, ou que quer dar mais tempo aos filhos, ou que quer fazer uma outra faculdade, seja lá o que for que a gente decidir. E de vez em quando a gente coloca assim umas metas inalcançáveis, né? Com muita expectativa e acha que em um mês tem que conseguir resultado, aí o que acaba acontecendo? Que a gente desanima e não faz, e não fica persistente naquela mudança e acaba largando os projetos no meio do caminho, né? A Thaís está falando que para mim dieta não adianta, tudo é uma questão de consciência. Exato. Bom dia, Juju Cunha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolhe 3 coisas para mudar durante um ano. 3 hábitos que você quer ter. Se a gente coloca muita coisa, eu quero emagrecer, eu quero malhar, eu quero ser pontual, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero consumir menos, bota tanta coisa, que o nosso cérebro não dá conta de mudar tantos hábitos juntos ao mesmo tempo. Ao passo que se a gente escolher 3 coisas possíveis e a gente vai devagarinho incorporando esses hábitos
conscientemente, a gente acaba que no final de um ano vai ter conseguido grandes mudanças. Porque o que vai fazer a mudança é exatamente isso que a Carlinha está falando: consciência e disciplina. E a Thaís fala que quem tudo quer, nada tem. Exatamente. Então, eu ouço muito, na minha faixa etária, é muito engraçado, porque eu convivo com gente que é assim: poxa, mas eu tô há um mês na academia e a dor do meu joelho não passou. Pode perguntar para a Beth, que é fisioterapeuta. Não é em um mês que a dor do joelho vai passar. É um conjunto de coisas que tem que acontecer. Bom dia, Willer. A gente tem que consistentemente querer fazer as escolhas da gente diariamente. Exatamente. Lá no começo do ano a gente falou que tinha que escolher 3 coisas para o nosso ano, né? Bom dia, Si. Então, assim, escolher e perseverar na nossa escolha. Aí, eu com muito orgulho anuncio que estou fazendo um mês de malhação, acordando às 5 da manhã, treinando com o Diego. Quer dizer assim, consistência. Eu viajei, teve umas épocas que eu viajei que eu não fui, mas hoje, por exemplo, tô com a bochecha roxa, ó, operei o dente e tal, tá frio pra caramba, mas eu fui, porque ontem eu já não pude ir, porque o médico me pediu um dia sem malhar por causa do ponto. Mas aí, se eu já não vou hoje também, já acaba estragando a minha semana. Então, assim, tocou o despertador, foi sinistro, porque eu tô medicada, tô com dor, né? Eu tinha todas as desculpinhas para não ir. Mas aí vesti minha roupa e fui. Aí depois que a gente vai, a gente fica tão contente de ter ido, né? Que quando a gente consegue superar, né? Você tá com preguiça, tá chovendo, você tá com preguiça de ir na sua igreja, no seu centro, seja lá no que for. Aí você vai, faz aquele esforço, chega lá. Quando a gente chega, não é tão bom? Se você tá na faculdade, aquele dia assim, que você diz: hoje eu vou matar a aula, que eu tô muito cansada, trabalhei muito. Mas aí você pensa: não, essa é uma das palavras que eu escolhi para mim no começo do ano, que era mudar, ou estudar mais, ou ler mais, etc e tal. E aí quando a gente insiste e vence as nossas más tendências, a gente fica tão feliz de ter conseguido, né? Bom dia, Deia, tudo bem? Carol tá com a gente hoje também. Então, gente, assim, você vê que as pessoas bem-sucedidas, muito mais que o dom, né? O dom de ter um dom, de ser boa numa coisa, o que elas são muito disciplinadas, né? Não há conquista que não seja através da disciplina. O mal a ser vencido é aquele que ainda existe em nós. Exatamente. E a gente tem que encarar os desafios com muita verdade. É tipo assim, pô, se eu fiquei 5 anos sem malhar, aí eu vou malhar um mês e já quero performar como uma atleta, não vou. Se eu fiquei anos e anos longe dos estudos e vou voltar para uma faculdade, para um curso, para o MBA, seja lá o que for, no começo vai ser difícil, né? Se eu tô tentando tomar banho gelado e eu nunca tomei, os primeiros dias vão ser horrorosos. E é assim, até que a gente constrói um hábito novo. E aí a gente tem que pensar. Eu estava ouvindo o curso lá que eu estou fazendo do Ítalo Marcilli, que é o psiquiatra, e ele estava falando assim: vocês têm que pensar o seguinte, se todo ano vocês vão escolher 3 coisas para trabalhar, coisas simples, como por exemplo, voltar a malhar, ou ser disciplinada com o horário, ou tomar banho gelado, ou fazer a planilha financeira, aquele teu calcanhar que você sabe que você está precisando trabalhar. E aí você fica na consistência e durante o ano todo você cria esses 3 hábitos novos, né? Aí chega no ano seguinte, você escolhe 3 novos hábitos, né? Pensa o quanto a gente vai ter mudado se a gente fizer isso durante 10 anos. Olha que maravilha. Mas não, a gente quer aquela coisa imediatista. A gente fica pensando assim: mas eu vou fazer uma dieta radical aqui, vou perder 10 quilos em um mês. Vai!
e no mês seguinte vai recuperar 10 mais 2, provavelmente, né? Então, como nós estamos em agosto e nós ainda temos agosto, não vai dizendo que agosto acabou não, porque ainda tem dia de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E a gente escolheu aquelas nossas 3 palavras lá no começo do ano, né? Do que a gente quer ser. E se você no começo do ano não escolheu, escolhe agora e coloca a mão na massa. A gente precisa ser consistente na nossa escolha, por mais difícil que ela seja, e se comprometer com essa mudança, porque as mudanças, elas não vão acontecer no curto prazo, elas só vão acontecer no longo prazo. No mínimo, você pensa que a gente, para nascer, demorou 9 meses. Aí, ó, o prazo para a gente ser construída nesse corpo físico que a gente habita, né? Quanto tempo a nossa mãe teve que cuidar da gente até que a gente tivesse autonomia, por exemplo, de comer sozinha, de andar sozinha, de aprender a ler. São tantas construções, né? Quem tirou carteira de motorista, quanto tempo demorou para tirar carteira de motorista? As vitórias, elas têm um prazo de amadurecimento para acontecer e a gente não pode ficar achando que as mudanças vão ser automáticas, nem criando metas supersônicas, né? Que seriam metas supersônicas de esperança. Aquelas que são inatingíveis, que você mente para você e diz assim, não, porque agora eu vou cuidar dos meus dentes, vou cuidar da minha pele, vou cuidar do meu corpo, Aí você faz um ritual noturno de 5 horas, passando os cremes, fazendo tudo. Quanto tempo você vai conseguir manter isso? Então a gente cria umas coisas supersônicas que são inalcançáveis. Vamos combinar assim, tá? Toda noite eu vou lavar meu rosto e passar um produtinho. Aí quando você acostumou com aquilo, você bota o segundo produtinho. E aí você vai criando as suas rotinas novas, né? É difícil, gente. Não tem mudança assim supersônica, não. As mudanças são pequenas e diárias, né? E a gente tem que lembrar disso, porque nisso está o nosso amadurecimento e o nosso jeito adulto de ser. A Thaís está falando, ama essas cutucadas de consciência que você dá. Exatamente, né? E se a gente parar para pensar, o próprio Mestre Jesus, demorou anos e anos e anos e anos até conseguir construir os princípios que ele queria, da igreja que ele queria. Ele teve que formar o time dele, que eram os apóstolos, né? Jesus tinha poucos seguidores comparado aos seguidores que a galera tem hoje aqui na internet. E olha a revolução incrível que ele conseguiu fazer, né? Ele preparou Saulo, que era uma pessoa que perseguia ele para que continuasse a obra do Mestre Jesus enquanto o Mestre Jesus foi embora. Então, assim, as construções demoram, as mudanças demoram, mas cabe muita mudança em um ano. Tem muita coisa que a gente pode fazer em um ano. Então, assim, o negócio da gratidão, tô com preguiça de fazer de noite, então tenta fazer de dia. Escreve lá no seu caderninho de gratidão as coisas pelas quais você é grata. A gente tem que criar esses pequenos hábitos e mantê-los consistentemente por um ano. Aí quando chegar no final do ano, a gente vai ter conseguido, esse ano eu consegui implementar isso, isso e isso, beleza. Agora esse outro ano eu vou implementar mais 3 coisas. E assim a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. Não é uma reforma íntima milagreira. Essas coisas não acontecem. Não é, vou fazer lá um cursinho motivacional e uau, vou mudar a minha vida. A gente faz os cursos, sim, inclusive eu adoro e faço vários, mas depois a gente tem que voltar para casa e fazer o dever de casa, que é chato pra caraca, e que não tem glamour, e que é trabalhoso, e que é o dia a dia, todo dia, como diz o
o Bruno Gimenez quando? Hoje, amanhã e depois. E são esses hábitos que vão fazer com que a gente tenha grandes mudanças. Então, você acordar agradecendo por tudo aquilo que você tem, fazer as suas mensagens positivas, agradecer quando você vai dormir, rezar por você, fazer o Ho Oponopono, seja lá o que você acredita, o livro sagrado que você gosta. São essas pequenas mudanças do dia a dia que no final de um ano vão impactar a gente. Aí as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer assim: nossa, você tá muito mais calma. Ou então, nossa, você tá com aspecto bom. Nossa, você tá parecendo mais jovem, por exemplo. Isso é um elogio que eu adoro receber. Na minha faixa etária é muito importante. E aí parece assim, milagrosamente você ficou desse jeito. Não, é consistentemente fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer lá nos nossos votos do Réveillon, quando a gente disse o que a gente queria mudar em 2019. Tá? Está falando que não adianta só teoria, tem que ter a prática, exatamente. E é nessa prática do dia a dia que a gente se perde. E aí, por isso que em grupo, nós aqui do Pílulas, umas ajudando as outras e uns ajudando os outros, a gente vai lembrando do que é importante, do que é relevante, do que a gente prometeu para a gente mesma lá no começo do ano, das mudanças que a gente quer ver na gente, pequenas e consistentes, para que quando chegar o Réveillon de 2020, a gente diga, uau, isso eu consegui. Então, em 2020, vem aí mais 3 novos desafios na telinha da Globo. E aí a gente vai mudando de pouquinho. Quando passar 10 anos, muita coisa terá mudado. Seremos outras pessoas. Com certeza o Mestre Jesus vai ficar muito contente com a gente, porque a gente sim está fazendo a nossa reforma íntima, que, como dizia Chico Xavier, a evolução não acontece aos pulos. A evolução acontece no passo a passo, nos pequenos hábitos, no tomar mais água, no não revidar quando você receber uma grosseria, quando você está desesperada, você não sai gritando com todo mundo. São esses pequenos comportamentos que vão fazer a nossa grande mudança. E não ficar delirando de querer fazer atalhos. Então eu vou fazer 3 faculdades ao mesmo tempo. Faz uma já vai ser difícil de fazer, não cria meta supersônica não, porque essas coisas são inatingíveis. As grandes mudanças vêm quando a gente consistentemente muda diariamente pequenos hábitos, e aí a gente vai se transformando na pessoa que a gente tanto quer ser. Então era isso, gente. Estamos juntas na mudança, na nossa evolução, sem desculpinha, sem pretexto. Que hoje está frio, que hoje está isso, mas eu vou começar na segunda-feira. Sem essas histórias, gente, porque a gente enrola. Eu tô enrolando aí com uma planilha que eu prometi que eu ia fazer, até agora eu não fiz. Mas ainda sai a minha planilha de agosto, se Deus quiser. Porque a gente vai bem nos aspectos e nos outros a gente enrola. Mas estamos juntas e vamos conseguir. Era isso que eu queria falar para vocês. Meninas, hoje só tem meninas, né? Hoje não tem meninos. Então, um beijo enorme. Adorei estar aqui com vocês. Thaís, que bom que você voltou para mim. Beijo, Deia, dá um beijinho na Carol. Beijo, Si. Beijo, Beth, dá um beijinho no Willer. Carlinha sempre com a gente. Um beijo na sua mãe. Ju Cunha que entrou também. E a galera do Reprise, um beijo enorme. Nos vemos amanhã. Vamos cultivar as nossas pequenas mudanças. E me escreve lá na lista de transmissão do grupo o que vocês vão estar fazendo ainda nesse finalzinho do ano para a gente caminhar para a nossa nova versão. Pequenas mudanças que vão nos levar a grandes mudanças. A Cris, já estamos de saída, que pena. Depois você assiste o Reprise e vê o que a gente falou, beleza? Beijo enorme, amigas lindas. Fiquem com Deus, um dia iluminado, com muita energia positiva, com pequenos hábitos que nos levam a grandes mudanças. Beleza? Beijo grande. Manda sim que eu quero ver. Beijo grande, fiquem com Deus e nos vemos amanhã 9 horas. Tchau!